passada, nós estudamos os estados físicos da matéria. A gente viu de que maneira a temperatura ela é capaz de provocar uma mudança de estado físico. A gente viu também o seguinte, que estado físico é a representação de um momento que a matéria apresenta. Os estados físicos são três: estado sólido, líquido e gasoso. E nesse momento a gente vai estudar um pouco mais sobre o fator pressão. Como é que a pressão influencia na transição de fase envolvendo os três estados da matéria? Como é que a pressão ela afeta a passagem do estado sólido para líquido e como é que a pressão ela afeta a passagem do estado líquido para o estado gasoso? Para tentar trazer detalhes, eu fiz um desenho. Deixa eu mostrar para vocês o desenho que eu fiz. Já adianto que eu não sou um dos melhores em fazer desenho. A gente tem aqui duas casas em dois locais diferentes. Uma casa, que seria essa daqui, está no alto de uma montanha, e essa casa aqui ela está praticamente a nível do mar. Agora vamos trazer para a cena uma situação que é a seguinte. Imagine que você tenha panelas com água. Então está aqui uma panela com água e está aqui outra panela contendo água. E você de repente resolve aquecer essa água até que a água ela entre em ebulição, ela comece a ferver. Se você acompanhar o aquecimento até o ponto de fervura, você vai perceber que o momento que se inicia a fervura não é o mesmo para essa panela que está no alto da montanha com relação a essa aqui que está a nível do mar. O posicionamento delas nessa geografia que a gente desenhou aqui vai fazer com que uma entre em ebulição, ela ferva primeiro que a outra. E o que vai explicar esse fato é a nossa pressão. Professor, mas como? Em cima de nós existe uma camada gasosa. Na verdade, a gente está dentro de um fluido chamado atmosfera. A atmosfera ela é feita de gases, né? Só que esses gases eles exercem um peso em cima da gente. Inclusive tem livro que chama isso de pressão atmosférica. No desenho eu vou representar a pressão atmosférica através dessas setas. Então, coloquei aqui as minhas setas. Essa é a pressão atmosférica nesse momento. Bom, e está aqui a pressão atmosférica nesse outro momento. Professor, por que a pressão aqui está menor do que aqui? Bom, a pressão aqui está menor do que nesse ponto a nível do mar, porque a altitude ela gera um desconto na pressão. Então você não tem toda uma coluna gasosa sobre essa casa. Imagine o seguinte, imagine que você dá um mergulho dentro do mar, no Oceano Atlântico, no mar aberto, e você começa a descer. Quanto mais você desce, mais água vai estar por cima de você. Logo você vai experimentar uma pressão cada vez maior, conforme você vai descendo, porque cada vez mais água vai estando por cima de você. A mesma coisa acontece aqui. Se você está em um ponto mais alto, você vai ter
obviamente, uma coluna gasosa menor do que se você está em um ponto mais baixo. Aqui, nesse ponto, a pressão é menor do que a pressão a nível do mar. E essas diferenças de pressão, o fato de essas pressões serem diferentes é que vai justificar os diferentes instantes com que o material que você colocou na panela a água, por exemplo, ela ferve em instantes diferentes. Ferinhas, ó, eu vou trazer para cá esse modelo. Deixa eu trazer para cá esse modelo, que é o modelo de formação dos estados da matéria. Os estados da matéria eles conseguem ser representados como sólidos, líquidos ou gasosos devido às atrações que existem entre suas partículas. Volta 2 aulas para você entender o que são partículas. Então as partículas elas sentem umas às outras, uma tem influências nas outras. Existem forças de atração atuando entre elas. Quando você está aquecendo o material, na prática você está perturbando essa força de atração. Com o aquecimento, a tendência natural é as partículas que compõem o material, elas se separarem. Então, a tendência é as partículas se separarem. Então, por exemplo, aqui eu tenho um sólido, vou construir aqui um sólido. Ó, tá aqui o sólido sendo construído. E com aquecimento, a tendência é as partículas se separarem. É a fase transitar, por exemplo, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, conforme eu vou aquecendo. Só que, quando a gente coloca em cena o fator pressão, a pressão ela atrapalha, de certo modo, a atuação da temperatura. Enquanto a temperatura quer forçar esse afastamento, a pressão ela tende a fazer um movimento inverso, que é de aproximação. Exercer uma pressão significa colocar força, imprimir para que fique cada vez mais junto. Quando eu tenho aumento de temperatura, é óbvio que a tendência é se separar. Só que se a gente tiver um aumento de pressão, a tendência é se aproximar cada vez mais. Guarda essa imagem na tua cabeça. Eu vou voltar para o nosso modelo inicial. Tá aqui o nosso modelo inicial. Panela em região de maior pressão, que seria aqui, e panela em região de menor pressão. Existe uma dificuldade maior para a água aqui ser aquecida, devido às forças que estão atuando, comprimindo a água. A água ela tem dificuldade para evaporar. A água até quer evaporar, só que existe uma força contrária impedindo esse movimento, e essa força é a pressão. Como consequência disso, a gente vai ter o seguinte. Por exemplo, a temperatura da água ambiente é considerada como sendo 25 graus. Se a gente tiver ao nível do mar, a tendência é a água ela entrar em ebulição a 100 graus. Entretanto, se nós estivermos a uma altitude acima do nível do mar, bem acima do nível do mar, a tendência é a água entrar em ebulição em uma temperatura menor. Eu vou colocar aqui 98 graus. Se eu estou aquecendo as duas panelas,
É claro que eu vou chegar primeiro nessa temperatura, por isso que aqui vai ferver primeiro do que aqui nesse ponto, que é o ponto que experimenta maior pressão. Até a próxima.